Agora, quem não tem a competência para suportar o fracasso ou o erro, né, não arrisca. E não arriscando, não pode inventar nada. Né? Então, inventar pressupõe, ou criar qualquer coisa pressupõe. Botar em dúvida alguma coisa que é tido como senso comum, quer dizer, como sabedoria inquestionável. E botar em dúvida não por puro capricho, mas porque a vida levou o indivíduo a questionar aquela condição. Depois, aceitar de ficar convivendo com essa sensação horrível da dúvida, de não saber como resolver aquele dilema. Né? Depois, ter o cérebro poroso para poder conversar, consultar e falar com tudo e todos sobre aquele assunto que é o assunto gerador da polêmica ou da dúvida, do dilema. Né? E consultar tudo e todos que forem acessíveis para o atingimento do maior volume de informações. E depois, talvez, montar um projetinho, né? De botar ali a bola em algum lugar e falar, agora eu vou arriscar, para ver o que acontece. Né? E é nesse experimentar, nesse ensaio e erro, que acontecem os grandes avanços. Né? Então, na verdade, o processo não é um processo mágico, não é que cai do céu, não é nada tão faraônico, mas ele depende de um estado mental, de uma postura, de uma maneira de ser. Depende de maturidade emocional, depende de uma coragem pessoal para o fracasso, porque a porta do sucesso é a mesma. Se eu faço uma coisa nova, que se eu digo que sexo e amor não são a mesma coisa, são dois instintos. Isto pode ser uma enorme asneira. E se não for uma enorme asneira, mais dia menos dia vai ficar confirmado que eu tive uma ideia absolutamente genial. Não sei ainda. Eu continuo, 25 anos depois, achando que a minha ideia é genial. Mas, como não é todo mundo que pensa assim, olha, nem levo muito a sério a minha ideia é genial, eu ainda tenho que esperar mais um pouco. Mas, se for besteira, não faz mal. Não faz mal, porque é assim que se progride. É arriscando, é usando, é inventando, tentando inovar. Porque eu prefiro isso do que muitos, por exemplo, na minha área mesmo, que ficaram repetindo, igual papagaios, conceitos fabricados por terceiros há 100 anos atrás, 120 anos atrás, e endeusando humanos. Freud disse para mim, uma vez eu estava falando sobre as minhas coisas em algum lugar, e alguém perguntou para mim, quem foi que disse isso? Eu falei, eu. Posso falar besteira pessoalmente, não preciso, né, de respaldo internacional para minhas bobagens, por meus chutes, que podem até não ser bobagem. Né? Então, este é o lado da criatividade, que eu acho que é o outro elemento absolutamente fundamental para o sucesso. E ele é parte da inteligência emocional, porque precisa de uma coragem, precisa de uma cara de pau, precisa aguentar, às vezes, deboches, ironias, precisa ir contra o padrão estabelecido, precisa não ser tão certinho assim, mas principalmente precisa fazer tudo isso com muita delicadeza, com muito jeito, com carinho, sem ofender ninguém, sem também se achar o rei do mundo e começar a achar que agora que eu sei alguma coisinha a mais do que os outros, eu posso esnobar, humilhar, tripudiar, rebaixar pessoas, porque isso tudo, aí voltamos à questão das boas relações interpessoais. Se não houver isso dentro do ambiente de trabalho, por mais competente, inteligente e criativo que o indivíduo for, ele vai ser objeto de uma podada em algum momento lá na frente. O mais importante de tudo que eu queria dizer a vocês é que este jeito de viver, criativo, poroso, etc., ele é gostoso em si. Ele é sucesso, ele é vencer, ele é dar certo, não porque isto implica em que a gente vai conseguir ser o diretor, o presidente e o dono
de um empreitado, de um empreendimento. Mas isso faz a vida legal, faz a vida divertida, faz todo dia fascinante, entendeu? Faz o caminho um barato. E não só a chegada, né? É o processo de gerar, de criar, de produzir, de inventar, de reinventar, de se reinventar permanentemente. Isto é que é o barato de viver, porque, não é, a vida é um processo, não é a chegada. As pessoas às vezes ficam imaginando que vencer, né? Eu venci, já venci, pronto, está lá, me boto em cima de uma estátua, sou o vencedor. Isso dura 10 segundos, ou dura meia hora, não é? Tem o dia seguinte, sabe, ganhei o prêmio Nobel, pronto, venci, eu tinha razão, ganhei o prêmio Nobel. E agora? Amanhã cedo, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir para o consultório trabalhar tudo de novo, porque o que eu vou fazer? Agora só porque venci e acabou o filme? Vou morrer? Se não for morrer, tem que voltar e continuar fazendo tudo igual. Então todo mundo que até hoje chegou lá, primeira coisa que fez depois que chegou lá, todos os prêmios Nobel que eu ouvi falar, todos eles voltaram para casa e continuaram fazendo exatamente o que estavam fazendo antes de ganhar o prêmio Nobel. Ou seja, a gente que curte o que faz, curte o processo, curte não a chegada, mas o caminhar, não é? E curte o processo de construir, de se inventar, de se reinventar e de fazer a vida rolar. Então, como dizia o poeta também espanhol, Antônio Machado, não é? Que ele dizia, caminhante não há caminho, né? Se faz o caminho ao andar. E o barato é esse, andar. Agora, quem não for poroso, não anda, estagna. Mesmo se estagnar num nível bom, estagna, mas não vai para frente. Então, não perde o emprego, mas também não é vivo, não é rico desta dinâmica, né? Que é realmente aonde está o grande barato do processo de trabalhar, de produzir e de ter gosto permanente para fazer as coisas, né? Eu penso que essas eram as coisas mais importantes que eu queria falar para vocês hoje. Sei do caráter incompleto e puramente introdutório das coisas que eu falei, mas sei também que aqueles que se interessarem irão atrás de completar essas informações nas fontes corretas. Muito obrigado pela atenção.